Eram 5 da manhã, de um dia de inverno rigoroso. Em 1922, Florence Scovel Shinn despertou antes do alarme. Ela fazia isso todos os dias. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Florence caminhou em direção à cozinha, pegou um copo de cristal, encheu-o com água filtrada e então fez algo que mudaria a sua vida e a vida de centenas de pessoas para sempre. Ela segurou o copo com as duas mãos, fechou os olhos e pronunciou palavras sagradas sobre aquela água. Palavras que ela tinha descoberto tinham o poder de transformar água comum em um portal de prosperidade. Às 5h15 da manhã, Florence bebeu aquela água e antes do meio-dia, ela recebeu uma ligação. Era um novo cliente, oferecendo o dobro do que ela costumava cobrar. Coincidência? Florence dizia que não. Ela chamava aquilo de lei da água manifestada. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como fazer isso. Mas antes de continuarmos, você precisa entender algo sobre Florence. Ela não inventava rituais por inventar. Ela testava, observava, anotava resultados e a água da manhã abençoada foi um dos rituais mais testados e comprovados que ela já criou. Florence ensinou isso para 32 pessoas ao longo de 10 anos. Dessas 32, 29 relataram manifestações financeiras em menos de 12 horas. Após beber a água, não é mágica, é ciência espiritual. E você está prestes a aprender como funciona. Vamos voltar para 1921. Florence estava estudando os textos sagrados e ela encontrou algo que chamou sua atenção. Em João, capítulo 4, Jesus fala sobre água viva, aquela que quem beber nunca mais terá sede. Florence percebeu algo que a maioria não percebe. Jesus não estava falando apenas de água espiritual abstrata. Ele estava ensinando que água física pode ser impregnada com poder espiritual. E quando você bebe essa água, você ingere o decreto junto. O decreto entra no seu corpo, no seu sangue, nas suas células. E de dentro para fora, você começa a vibrar na frequência do que foi decretado. Florence começou a experimentar. Ela acordava às 5 da manhã, segurava um copo de água e decretava sobre ele. No começo, ela usava decretos genéricos, mas percebeu que não funcionava tão bem. Então ela começou a refinar, testar palavras diferentes, tempos diferentes, posições diferentes, e depois de 6 meses de testes, ela chegou na fórmula perfeita, a água da manhã abençoada. E aqui está o que Florence descobriu que faz toda a diferença. Elemento 1, a hora. Tem que ser entre 5 e 6 da manhã. Florence descobriu que nesse horário, o véu entre o mundo espiritual e o físico está mais fino. É a mesma hora em que Jesus acordava para orar. É a hora em que os místicos meditam. É a hora do maná, a substância espiritual que cai do céu. Se você beber a água depois das 6, ainda funciona, mas o poder é menor. Florence testou isso com 10 pessoas. As que bebiam entre 5 e 6 manifestavam em média 8 horas depois. As que bebiam depois das 6 manifestavam em média 3 dias depois. A hora importa. Elemento 2, o copo. Florence descobriu que o material do copo faz diferença. Ela testou vidro, plástico, metal e cristal. O cristal foi o que deu os resultados mais rápidos. Florence acreditava que o cristal tem uma estrutura molecular que amplifica a intenção. Mas se você não tem um copo de cristal, use vidro. Nunca use plástico. Florence dizia que plástico bloqueia a energia espiritual e metal distorce a frequência. Então,
vidro ou cristal, de preferência transparente, para você ver a água enquanto decreta sobre ela. Elemento 3. A água. Não pode ser água da torneira direto, tem que ser filtrada. Florence explicava. Água da torneira carrega memória de canos, de tratamento químico, de medo coletivo. Você não quer beber isso. Filtre a água. Se possível, deixe descansar por algumas horas antes. Florence deixava a água descansar a noite toda em um jarro de vidro. Ela dizia que isso permite que a água esqueça o que ela era e prepare para receber o que você vai decretar. Elemento 4. As palavras. Aqui está o segredo que muda tudo. Florence descobriu que existem palavras, que a água responde melhor, e ela criou um decreto específico. Vou te passar agora o decreto exato que Florence usava. Mas antes, você precisa saber. Não é só falar as palavras, é sentir as palavras. Florence dizia que palavra sem emoção é palavra morta. Então, quando você falar o decreto, sinta que é verdade, como se já tivesse acontecido. Decreto da água da manhã abençoada. Segure o copo com as duas mãos, olhe para a água e diga: eu decreto que esta água é água de prosperidade. Cada gota carrega abundância divina. Quando eu beber, meu corpo inteiro se torna portal de riqueza. Minha boca fala a abundância. Minha mente pensa a abundância. Meu coração sente abundância. Hoje, antes do sol se pôr, o dinheiro flui até mim. Portas se abrem. Pessoas me procuram. Oportunidades surgem, porque eu bebi a água decretada por Deus. Através da minha boca está consumado, assim é. Amém. Florence dizia que você deve repetir esse decreto 3 vezes sobre a água. A primeira vez, a água escuta. A segunda vez, a água aceita. A terceira vez, a água se transforma. Depois de decretar 3 vezes, beba da água devagar, não jogue tudo de uma vez. Beba em pequenos goles, sentindo a água descer. E mentalmente, repita: abundância entra em mim, prosperidade flui através de mim. Dinheiro vem até mim. Florence bebia em 7 goles, porque 7 é o número da perfeição divina. Agora vou te contar o que aconteceu quando Florence ensinou isso pela primeira vez. Era 1922. Uma mulher chamada Ana estava falida. Tinha 3 filhos, marido desempregado e nenhuma esperança. Ana foi a uma palestra de Florence e, no final, Florence compartilhou o ritual da água da manhã abençoada. Ana foi embora pensando que era loucura. Mas ela não tinha nada a perder. Na manhã seguinte, Ana acordou às 5, seguiu exatamente o que Florence tinha ensinado. Decretou sobre a água, bebeu e voltou a dormir. Às 10 da manhã, Ana recebeu uma visita. Era a irmã dela, que morava em outro estado. A irmã entrou e disse: Ana, tive um sonho essa noite. Sonhei que você precisava de ajuda. Vim trazer isso. E entregou um envelope. Dentro tinha $500. Ana caiu no chão chorando. Ela não tinha contado para ninguém sobre a situação financeira, mas a irmã sentiu. Florence explicou depois: quando você bebe a água decretada, você ativa um campo magnético ao seu redor. E esse campo puxa para você o que você precisa. Às vezes, vem de onde você menos espera. Ana continuou o ritual. Todo dia, às 5 da manhã, água decretada, bebida com fé. Em 2 semanas, o marido dela conseguiu emprego. Em 1 mês, ela abriu um pequeno negócio de costura. Em 6 meses, eles tinham se mudado para uma casa maior. Ana escreveu para Florence: eu era uma pessoa, hoje sou outra. A única coisa que mudei foi que comecei a beber água decretada às 5 da manhã. Florence Scovel Shinn
guardou essa carta e sempre mostrava para quem duvidava. Mas tem algo muito mais profundo aqui. Florence Scovel Shinn descobriu que a água da manhã abençoada não funciona apenas para dinheiro. Funciona para qualquer coisa que você precise manifestar. Teve uma senhora chamada Margarida. Ela estava muito doente. Os médicos não conseguiam encontrar a cura. Margarida foi procurar Florence Scovel Shinn. E Florence ensinou o ritual, mas mudou o decreto. Em vez de decretar prosperidade, Margarida decretou saúde perfeita sobre a água. Todos os dias, às 5 da manhã, água decretada com saúde. Em 3 semanas, Margarida acordou sem dor nenhuma. Foi ao médico. E os exames mostraram. O que estava errado tinha desaparecido. Os médicos não souberam explicar, mas Margarida sabia. Era a água. Florence Scovel Shinn explicava assim: seu corpo é 70% água. Quando você bebe água decretada, você está literalmente reprogramando seu corpo de dentro para fora. A água carrega a informação do decreto, e essa informação se espalha por cada célula, cada órgão, cada tecido. Você se torna fisicamente o que você decretou. Por isso funciona tão rápido, porque não é apenas mental, é celular. Teve um senhor chamado Ricardo. Ele estava tentando vender uma propriedade fazia 2 anos. Ninguém comprava. Ricardo ouviu falar de Florence Scovel Shinn através de um amigo. Foi até ela. Florence ensinou a água da manhã abençoada, mas pediu que Ricardo decretasse algo específico. Eu decreto que esta água atrai o comprador perfeito para minha propriedade. Hoje, ele aparece. Ele paga o preço justo. O negócio se fecha rápido, está feito. Ricardo fez isso por 5 dias. No 6º dia, um homem bateu na porta dele, disse que estava passando pela rua, viu a placa de venda e sentiu algo forte dizendo para entrar. Comprou a propriedade no mesmo dia. Pagamento à vista. Ricardo voltou para Florence Scovel Shinn em choque. Ele disse: como é possível? Florence respondeu: você não apenas decretou, você bebeu o decreto. E quando você bebe, você se torna um imã ambulante. Você exala a frequência do que bebeu e a pessoa certa sente essa frequência. Mesmo sem saber, ela é atraída até você. Ricardo perguntou: isso funciona sempre? Florence disse: funciona quando você acredita que funciona. Se você bebe duvidando, a água sente a dúvida e não se transforma. Mas se você bebe com fé, a água vira milagre líquido. Agora, vou te revelar algo que Florence Scovel Shinn ensinou apenas para os alunos mais avançados. Existe uma forma de potencializar a água da manhã abençoada, e essa forma envolve luz solar. Florence descobriu que se você deixar a água decretada receber a luz do sol nascente antes de beber, o poder triplica. Funciona assim: você acorda às 5, decreta sobre a água, mas em vez de beber imediatamente, você coloca o copo na janela onde o primeiro raio de sol vai bater. Assim que o sol nasce e toca a água, você bebe. Florence Scovel Shinn chamava isso de água do sol decretado. E ela dizia: o sol é fogo divino. Quando o fogo divino toca a água decretada, acontece uma fusão alquímica. Fogo e água se unem e criam o vapor da manifestação. Esse vapor entra no seu corpo e acelera tudo. Florence testou isso com 15 pessoas. As que bebiam a água com sol manifestavam em média 4 horas depois. As que bebiam sem sol manifestavam em 8 horas. A diferença era gritante. Teve uma senhora chamada Beatriz. Ela precisava de dinheiro urgente. Tinha uma dívida que vencia em 3 dias. Beatriz procurou Florence Scovel Shinn desesperada.
Florence ensinou a água do sol decretado. Disse: faça isso durante 3 dias. Beatriz fez. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Beatriz quase desistiu. Mas no terceiro dia, quando ela colocou o copo na janela e o sol tocou a água, ela sentiu algo diferente. Uma energia quente subindo pelo corpo. Ela bebeu a água. E 2 horas depois, recebeu um telefonema. Era um cliente antigo que devia dinheiro para ela há 1 ano. Ele ligou dizendo: Beatriz, não sei porquê, mas acordei hoje com você na cabeça. Preciso pagar o que devo. Posso passar aí agora? O valor era exatamente o que ela precisava para pagar a dívida. Beatriz correu para Florence Scovel Shinn, perguntou: como você explica isso? Florence respondeu: o Sol é o coração do sistema solar. Ele bombeia vida. Quando você coloca sua intenção na água e o Sol toca, o coração do universo valida sua intenção. E o que foi validado pelo Sol acontece. É lei cósmica. Beatriz nunca mais parou de fazer o ritual e nunca mais passou necessidade. Mas agora, preciso te avisar sobre algo. Florence Scovel Shinn alertava: a água da manhã abençoada tem regras. Se você quebrar as regras, não funciona e pode até bloquear. Então, preste atenção porque isso é sério. Regra 1. Nunca beba a água enquanto reclama de algo. Se você bebeu a água decretada e logo depois começa a reclamar da vida, você anula o decreto. Florence dizia: reclamação é decreto reverso. Ela desfaz o que a água fez. Regra 2. Nunca deixe outra pessoa beber da sua água decretada sem saber. A água carrega sua intenção. Se outra pessoa bebe sem saber, ela pode roubar sua manifestação sem querer. Florence Scovel Shinn tinha uma aluna que fez a água, deixou na mesa. O marido bebeu sem saber. E naquele dia, quem recebeu dinheiro inesperado foi o marido, não ela. Florence explicou: a água não sabe para quem é. Ela apenas manifesta para quem bebe. Então guarde sua água. Beba você, sozinho. Regra 3. Nunca faça água para prejudicar alguém. Florence foi clara. Se você decretar mal sobre a água e beber, o mal volta para você multiplicado por 7. Água é elemento sagrado. Não pode ser usada para magia negra. Se você fizer isso, você se maldiz. Florence contou que conheceu uma mulher que tentou usar a água decretada para destruir uma rival. A mulher perdeu tudo em 1 mês. Florence disse: o universo protege a pureza da água. Se você contamina com ódio, você bebe seu próprio veneno. Regra 4. Nunca pule mais de 3 dias seguidos. Florence dizia: a água da manhã abençoada é um hábito espiritual. Não é algo que você faz uma vez e esquece. É algo que você faz todo dia. Se você pular 3 dias seguidos, a frequência se quebra e você precisa recomeçar do zero. Florence comparava com a academia. Se você malha um dia e para 3, o corpo perde o condicionamento. Com a água é igual. Um dia sim, um dia não. Até funciona. Mas 3 dias parados, a conexão se rompe. Regra 5. Sempre agradeça depois de beber. Florence ensinava: gratidão é o selo do decreto. Depois que você bebe a água, coloque a mão no coração e diga: obrigado, Deus, obrigado, universo, obrigado, água sagrada, por tudo que já está a caminho. A gratidão antecipada é o que finaliza o processo. Sem gratidão, o decreto fica pela metade. Agora, vou te contar a história mais incrível envolvendo a água da manhã abençoada. Era 1927. Florence Scovel Shinn estava dando aulas em Nova York. Um homem chamado Samuel estava no público. Ele era empresário, mas estava prestes a perder tudo.
A empresa dele estava falindo. Os sócios tinham traído. Os bancos tinham fechado as portas. Samuel estava há 3 dias de declarar falência. Ele foi até Florence depois da aula. E então William perguntou: "Tem algo que eu possa fazer?" Florence Scovel Shinn olhou profundamente nos olhos dele e disse: "Você confia em mim?" William respondeu quase sem fôlego: "Não tenho escolha." Florence então falou: "Então faça exatamente o que eu vou te dizer e não questione absolutamente nada." Florence ensinou a William o ritual completo, mas adicionou um detalhe crucial. Ela disse: "Durante 3 dias, você vai acordar às 5 da manhã, decretar sobre a água da manhã abençoada. Mas antes de beber, você vai acender uma vela branca, colocar ao lado do copo e deixar a luz da vela refletir na água por 1 minuto. Depois, apague a vela, beba a água e vá trabalhar como se nada estivesse acontecendo." William achou aquilo tudo muito estranho, mas ele fez. Primeiro dia, acordou às 5 da manhã, vela, água, decreto, bebeu, foi trabalhar. Nada aconteceu. Segundo dia, a mesma coisa. William já estava quase perdendo a esperança. Mas lembrou das palavras de Florence: "Não questione." Terceiro dia, William acordou às 5, fez o ritual pela última vez. Vela, água, decreto, bebeu e foi para o escritório. Eram 9 da manhã quando o telefone tocou. Era um investidor de outro estado, alguém que William nunca tinha ouvido falar. O homem disse: "William, recebi informações de que você tem uma empresa com grande potencial. Estou interessado em comprar 50%. Quanto você quer?" William quase desmaiou de surpresa. Com muito custo conseguiu negociar. O acordo foi fechado naquele mesmo dia. Dinheiro transferido. Empresa salva. William correu para Florence. Ele disse, completamente atônito: "Como você sabia? Como você sabia que ia funcionar?" Florence respondeu algo que William nunca esqueceu. Ela disse: "Eu não sabia. Eu confiei." Há uma grande diferença. Saber é da mente, confiar é da alma. E a água da manhã abençoada só funciona quando a alma confia. Você confiou, William, e o universo respondeu. William perguntou sobre a vela. Por que a vela? Florence explicou. A vela representa fé. Quando você acende uma vela no escuro, você está dizendo: "Eu creio que a luz vence a escuridão." A luz da vela refletindo na água é a fé penetrando no decreto. E fé é o ingrediente final que faz tudo funcionar. William nunca mais esqueceu e nunca mais parou de fazer o ritual. Mas tem algo mais que Florence ensinava sobre a vela. Ela dizia: você pode usar cores diferentes de velas para propósitos diferentes. Vela branca para prosperidade geral. Vela verde para dinheiro específico. Vela dourada para oportunidades de negócio. Vela azul para cura. Vela rosa para relacionamentos. Mas nunca use vela preta. Vela preta atrai forças sombrias. E você não quer isso perto da sua água da manhã abençoada. Florence era radical quanto a isso. Ela dizia: vela preta é portal para o lado errado, mantenha longe. Teve uma aluna de Florence chamada Beatriz. Ela fez tudo certo. Água da manhã abençoada às 5, decreto, gratidão, mas não acontecia nada. Beatriz foi reclamar com Florence. Florence perguntou: você mudou algo no ritual? Beatriz pensou e então lembrou. Ela tinha usado uma vela que achou bonita. Era uma vela escura, quase preta. Florence fechou os olhos. Respirou fundo e disse: Beatriz, você abriu uma porta errada. Precisa fechar agora.
Florence ensinou a Beatriz um decreto de cancelamento. Durante 7 dias, Beatriz teve que acordar às 5 da manhã, fazer a água da manhã abençoada. Mas antes de beber, dizer: eu cancelo toda conexão com forças sombrias. Eu fecho toda a porta espiritual que abri por ignorância. Esta água agora é apenas luz, apenas bem, apenas Deus. Beatriz fez os 7 dias, e no 8º dia, Florence permitiu que ela voltasse ao ritual normal, mas apenas com vela branca. Beatriz nunca mais errou e nunca mais teve problemas. Florence anotou no diário: ignorância não protege ninguém. Se você mexe com forças espirituais sem saber o que faz, você paga o preço. Por isso ensino as regras para proteger, não para assustar. Agora, vou te revelar um segredo que Florence compartilhou apenas nos últimos anos de vida. É possível fazer a água da manhã abençoada não apenas para você, mas para outra pessoa. Funciona assim: se alguém que você ama está passando necessidade e não consegue fazer o ritual, você pode fazer por ela. Você acorda às 5 da manhã, pega 2 copos de água, um para você, um para a pessoa, decreta sobre os 2, bebe o seu e leva o da pessoa para ela beber. Mas atenção, você precisa dizer para a pessoa o que é, não pode dar escondido. Porque a pessoa precisa concordar em beber a água da manhã abençoada. Se ela bebe sem saber, não funciona direito. Florence fez isso várias vezes. Teve uma vez que a filha de uma amiga estava muito doente. A menina tinha 8 anos, não conseguia acordar às 5 da manhã. Florence acordou, fez 2 águas da manhã abençoada, decretou saúde sobre as 2, bebeu uma, levou a outra para a menina. Explicou: essa água vai te curar. Você acredita? A menina disse: eu acredito. Bebeu. Em 2 dias, a febre tinha ido embora. Em 1 semana, a menina estava correndo de novo. A mãe perguntou para Florence: foi a água? Florence respondeu: foi a fé da menina combinada com o decreto da água. Os 2 juntos criaram o milagre. Então, se você tem alguém que ama e que precisa de ajuda, você pode fazer a água da manhã abençoada por essa pessoa. Mas tem uma regra: você só pode fazer isso para alguém que aceita. Se a pessoa não quer, não adianta forçar. Florence dizia: livre-arbítrio é sagrado. Você não pode manifestar para alguém que não quer ser ajudado. Respeite isso, ou você vai criar confusão espiritual. Agora vem algo que vai mudar a forma como você vê a água para sempre. Florence descobriu que não é só a água da manhã abençoada que pode ser decretada. É toda a água que você bebe. Florence começou a decretar sobre toda a água. Antes de beber qualquer copo de água, ela pausava, segurava o copo e dizia uma frase rápida: esta água é vida, esta água é luz, esta água é benção. E bebia. Florence dizia: se você fizer isso com toda a água que bebe, você transforma seu corpo em templo vivo, porque cada célula vai estar recebendo água abençoada o tempo todo. Florence tinha uma aluna chamada Camila. Camila era cética, não acreditava muito nessas coisas, mas decidiu testar. Durante 30 dias, Camila decretou sobre toda a água antes de beber. Não apenas a das 5 da manhã, toda a água. No final dos 30 dias, Camila estava diferente. A pele brilhava, os olhos tinham luz, a energia tinha triplicado. E o mais importante, coisas boas começaram a acontecer na vida dela sem esforço. Trabalho melhor, relacionamentos melhores, dinheiro fluindo. Camila foi até Florence e disse: eu não sei explicar, mas eu sou outra pessoa. Florence sorriu e disse: você se tornou água viva.
Agora você entende o que Jesus ensinava, mas preciso te dar um aviso final. Tem pessoas que vão rir de você quando descobrirem que você está fazendo isso. Vão dizer que é loucura, que é superstição, que não tem base científica. Florence enfrentou isso a vida inteira. E sabe o que ela dizia? Deixe eles rirem. Enquanto eles riem, você manifesta. Enquanto eles duvidam, você recebe. E quando sua vida mudar completamente, você não vai precisar convencer ninguém. Sua vida vai ser a prova. Florence dizia, nunca perca tempo tentando provar verdades espirituais para os céticos. Apenas viva essas verdades e deixe os resultados falarem por si mesmos. Então, aqui está o desafio. Amanhã, acorde às 5 da manhã. Pegue um copo de vidro ou cristal. Encha-o com água filtrada. Segure-o com as duas mãos. Feche os olhos e diga o decreto da água da manhã abençoada. 3 vezes, devagar, sentindo cada palavra. Depois, beba em 7 goles. Coloque a mão no coração, agradeça e observe seu dia. Anote o que acontece. Florence dizia, faça isso por 7 dias consecutivos. E no 7º dia, você vai entender que água não é só H2O. Água é portal. E você acabou de aprender a abrir esse portal. Se você está se perguntando por que isso funciona, vou te dar a explicação que Florence dava. Ela dizia, água tem memória. Cientistas já provaram isso. Água guarda informação. Quando você decreta sobre a água, você está programando a memória dela. E quando você bebe, essa programação entra no seu corpo. Seu corpo é 70% água. Então, quando a água programada encontra a água corporal, acontece uma sincronização. Suas células começam a vibrar na frequência do decreto. E o que vibra atrai. Você vira um ímã para o que decretou. Florence tinha um exemplo que ela usava sempre. Ela dizia, se você colocar uma gota de tinta vermelha num copo de água, toda a água fica vermelha. Não é só a gota, é toda a água. O decreto funciona igual. Uma gota de água decretada entra no seu corpo e programa toda a água que está em você. Por isso funciona tão rápido. Por isso os resultados aparecem antes do meio-dia. Porque você, literalmente, se torna o que você bebeu. Teve um físico que foi a uma palestra de Florence em 1930. Ele era cético, mas curioso. Ele perguntou, Florence, você tem alguma prova científica disso? Florence olhou para ele e disse, você é cientista, então faça o experimento, teste você mesmo. Se não funcionar, volte aqui e me diga. O físico aceitou o desafio. Durante 21 dias, ele fez a água da manhã abençoada. Decretou sucesso nos experimentos dele. No 15º dia, ele teve uma descoberta que mudou a carreira dele. Uma fórmula que ele procurava há 3 anos. Ele voltou até Florence e disse, eu não sei explicar, mas funciona. Florence sorriu e disse, você não precisa explicar, você só precisa usar, a ciência um dia vai entender, mas enquanto isso, você pode se beneficiar. O físico se tornou um dos maiores defensores de Florence. Ele dizia, eu vi com meus próprios olhos, água decretada muda realidades. E hoje, décadas depois, a ciência está começando a provar. Estudos sobre memória da água estão confirmando o que Florence ensinava em 1920. Agora vou te dar algo extra, uma variação avançada do ritual. Florence ensinava isso apenas para quem já tinha dominado a versão básica. É o que ela chamava de água da lua cheia. Uma vez por mês, na noite de lua cheia, você coloca um copo de água na janela onde a luz da lua bate. Você deixa a água lá por 30 minutos.
A lua carrega a água com energia feminina, energia de recepção. Depois de 30 minutos, você traz a água para dentro e decreta sobre ela. Mas em vez de decretar abundância vindo, você decreta gratidão pelo que já chegou. Mesmo que ainda não tenha chegado fisicamente, Florence explicava, lua cheia é tempo de colheita. Então, você usa a água da lua para colher o que já foi plantado pelos decretos anteriores. Você bebe essa água antes de dormir e durante a noite. Enquanto você dorme, o universo finaliza as manifestações que estavam em andamento. Florence tinha uma aluna que fazia isso religiosamente. A cada lua cheia, água carregada pela lua. Decreto de gratidão, beber antes de dormir. Ela relatou que sempre na semana seguinte à lua cheia, algo grande acontecia. Contrato fechado, dinheiro inesperado, oportunidade surgindo. Florence dizia, lua cheia é o dia de pagamento do universo. Use a água para receber, mas tem um detalhe importante. A água da lua cheia só funciona se você tiver feito a água da manhã abençoada durante o mês. Florence era clara. Você não pode colher se não plantou. A água da manhã abençoada é o plantio. A água da lua cheia é a colheita. Uma sem a outra não funciona. Então, primeiro, domine o ritual matinal. Faça por, no mínimo, 21 dias consecutivos. Depois, quando vier a próxima lua cheia, adicione o ritual lunar e observe a explosão de manifestações. Teve um empresário que seguiu exatamente isso. 21 dias de água da manhã abençoada. Depois, na lua cheia, fez a água lunar. Na semana seguinte, ele fechou o maior contrato da vida dele, $500 mil. Ele ligou para Florence em choque. Disse, isso é real, isso funciona. Florence respondeu, eu sei que funciona. Eu vivo disso há 20 anos. Agora você também sabe. Use com sabedoria e ensine para quem estiver pronto. Então aqui está o sistema completo de Florence. Todo dia, às 5 da manhã, água filtrada, copo de vidro ou cristal, decreto 3 vezes, beber em 7 goles. Gratidão, uma vez por mês. Na lua cheia, água na janela 30 minutos sob a luz da lua. Decreto de gratidão. Beber antes de dormir. Se você fizer isso durante 3 meses consecutivos sem falhar, Florence garantia, sua vida não será mais a mesma, porque você terá dominado a alquimia da água. E quem domina a água, domina a manifestação. Mas preciso te contar algo que aconteceu nos últimos anos de vida de Florence. Ela estava doente. Os médicos diziam que era questão de tempo. Florence estava na cama, fraca, mas ela pediu água. E quando trouxeram o copo, ela segurou com as 2 mãos. Mesmo fraca, ela decretou e bebeu. As pessoas ao redor acharam que era desespero. Mas Florence sabia o que estava fazendo. Ela decretou sobre a água, esta água é cura. Meu corpo se regenera. Eu vivo até completar minha missão. E ela bebeu. Florence viveu mais 5 anos depois daquele dia. Os médicos chamaram de milagre, mas as pessoas próximas sabiam. Foi a água. Florence fez o ritual todo dia, mesmo doente, até o último dia de vida. E no último dia, quando ela sabia que ia partir, ela pediu água pela última vez. Decretou sobre ela, mas dessa vez o decreto foi diferente. Ela disse, esta água é passagem. Eu atravesso o véu com paz. Meu corpo volta para a terra, mas meu espírito continua ensinando. Ela bebeu e horas depois partiu, em paz. Como ela tinha decretado, as pessoas que estavam lá disseram, até o último momento, Florence vivia o que ensinava. A filha dela guardou o copo que Florence usou naquele último dia e escreveu uma nota.
Este copo carregou o último decreto da mulher que ensinou milhares a manifestar através da água. Florence provou até o fim. Palavra sobre água é poder. E poder usado com fé cria milagres. Então te pergunto agora, você está pronto para começar? Ou você vai ser mais um que escuta? Acha interessante, mas não faz. Florence dizia, conhecimento sem aplicação é ilusão de sabedoria. Você pode saber tudo sobre a água da manhã abençoada. Mas atenção, se você não acordar amanhã às 5 da manhã e não fizer, você não sabe nada, porque a sabedoria espiritual só se torna real quando vivida. Então, não seja um mero espectador, seja um praticante ativo. Amanhã, às 5 da manhã, milhares de pessoas, no Brasil e no mundo, vão despertar e preparar a água da manhã abençoada. Algumas inspiradas por este vídeo, outras porque já conhecem a sabedoria de Florence Scovel Shinn, e todas essas pessoas vão ativar um campo coletivo de manifestação. Quando muitas almas se unem, realizando o mesmo ritual, no mesmo horário, o poder se multiplica exponencialmente. Florence chamava isso de a lei da massa crítica. Ela ensinava, quando 100 corações decretam juntos, a força não é apenas 100, é 100 elevado ao quadrado. Então, quando o despertador tocar amanhã às 5, saiba, você não está sozinho nessa jornada. Existe uma rede invisível de praticantes unidos em espírito, fazendo exatamente o mesmo que você. E juntos, vocês estarão abrindo portais de abundância e transformação. Se este vídeo chegou até você, acredite, não foi por acaso. Florence sempre dizia que a informação sagrada só encontra o caminho daqueles que estão prontos para recebê-la e utilizá-la. Então, se você está aqui agora, é porque sua alma anseia por essa conexão. Agora honre esse chamado interior, realize o ritual da água da manhã abençoada. E quando a sua vida começar a florescer, quando a prosperidade chegar até você, quando portas se abrirem de maneira surpreendente, quando os milagres começarem a acontecer, lembre-se sempre, foi a água, foi o decreto, foi Florence guiando você através do tempo e do espaço, e foi você tendo a coragem e a fé de experimentar o poder transformador. Antes de concluirmos, preciso compartilhar algo profundo que Florence anotou em seu diário pessoal, lá em 1925. Ela escreveu com convicção: um dia, muitos anos após minha passagem, alguém se deparará com este ensinamento e vai preparar a água abençoada das 5 da manhã, e a vida dessa pessoa será transformada para sempre. E ela compreenderá que eu nunca morri de verdade, pois meus ensinamentos continuam vivos e pulsantes, e através deles eu continuo a abençoar e ajudar. Esse alguém que Florence visualizou no futuro pode ser você, hoje, agora, comprometendo-se a preparar a água da manhã abençoada amanhã, às 5 da manhã. E se você deseja honrar a memória de Florence e ajudar a propagar este conhecimento ancestral, existe uma forma poderosa de fazer isso. Aqui embaixo, você encontrará o botão Super Obrigado. Ao oferecer seu apoio, você estará ativando a mesma lei da circulação que Florence tanto ensinava. Energia que circula se multiplica. Cada vídeo deste canal exige uma pesquisa profunda nos manuscritos originais de Florence, em seus diários, em suas cartas, revelando ensinamentos que permaneceram ocultos por décadas. E quando você contribui, você está declarando com o coração: essa sabedoria merecer ser compartilhada com o mundo todo. Você não é apenas um espectador. Você é um guardião desta verdade. E os guardiões fazem a mensagem chegar aonde ela precisa chegar.
Agora, convido você a ir até a seção de comentários e me contar a que horas você vai despertar amanhã para preparar a água da manhã abençoada. Escreva o horário com convicção, porque Florence ensinava: aquele que decreta publicamente manifesta em dobro. Então, corra para os comentários, 5 da manhã. Declare seu compromisso. E amanhã, ao abrir os olhos, você se lembrará de que existe uma comunidade inteira, unida em propósito, trilhando este caminho junto com você. E juntos, vocês provarão mais uma vez que Florence estava absolutamente certa. A água da manhã abençoada transforma destinos. Sempre transformou e sempre transformará.